Olá, eu sou o Danilo Barba. Eu sou o Tayane Scott. E começa agora o 14º episódio do Negócios em Pauta. O podcast que discute os desafios do mundo dos negócios para você encontrar oportunidades. Negócios em Pauta. Oi, pessoas lindas do nosso Brasil varonil e também de outros países de onde você, caro ouvinte, possa estar nos escutando agora. É uma honra começar mais um episódio do Negócios em Pauta nessa quarta-feira de primavera. Olha que fofinho. Várias florzinhas aí pelas ruas. Tempo meio seco, né, pra falar a verdade, mas tudo bem. Tempo meio indeciso, né, pra falar a verdade. A gente tá tendo aí temperaturas altíssimas e depois temperaturas um pouco bem geladinhas, assim, né, mais São geladinhas. Paulo é meio assim, né, mas agora a gente tá vendo um pouco no resto do Brasil. Mas vamos voltar ao que interessa. A gente chegou ao nosso 14º episódio e mais uma vez ele tá cheio de novidades sobre o mundo dos negócios e, é claro, com entrevistados que inovaram no mercado e estão fazendo muito sucesso com as suas ideias mundo afora. Mundo afora sim, porque hoje a gente volta a falar de empreendedores que ultrapassaram as fronteiras aqui do nosso país e estão conquistando muitos gringos por aí, sabia, Danilo? Vou querer saber um pouco mais dessa história aí, Tayane. Bom, não é pra menos, né? A ideia boa tem que ser aproveitada, tem que ser exportada com certeza. Isso é verdade. O nosso convidado de hoje, Danilo, ele faz parte de uma indústria que deve movimentar 3,3 trilhões de dólares até 2030. Você já sabe de qual setor a gente tá falando? Eu não sei, mas é uma coleção de bilhões aí, hein? E você, ouvinte, já sabe de que setor a gente tá falando? Eu vou dar uma dica pra você, Danilo, e uma dica também pra quem tá ouvindo a gente. Vamos ver se eu adivinho. É fashion. Tem muita gente que adora ter seu próprio estilo e serve pra todas as idades. Vocês adivinharam agora? Indústria da moda? Estamos falando da moda, isso mesmo. No Brasil, esse setor está em crescimento progressivo. De acordo com o último levantamento realizado pela ABIT, que é a Associação Brasileira de Indústria Têxtil, o faturamento da cadeia têxtil e de confecção atingiu 45 bilhões de dólares em 2017. O país ele conta com uma das maiores redes varejistas de roupas e acessórios do mundo. Segundo dados do Empresômetro, uma empresa especialista em inteligência de mercado, são mais de 1 milhão de negócios em atividade e formalizados aqui no Brasil, representando 5,53% de todas as empresas ativas do país. E a região sudeste é a que conta com maior concentração de varejistas de roupa, com mais de 460 mil empresas. Somente São Paulo congrega mais de 250 mil. E na região sul, de onde vem o nosso entrevistado, o Rio Grande do Sul tem no mercado mais de 80 mil negócios. Você quase deu spoiler agora, hein? Mas vamos lá. A gente sabe que a indústria da moda aí sempre gerou muita grana e tudo mais. E você me mostrando esses números, eu acho que nunca gerou tanto dinheiro, né? Quanto antes, tá aí. Há controvérsias. Mas as coisas estão mudando aí devagarinho, né? As estações vão mudando, inclusive as indústrias vão mudando. Mesmo com os números positivos, a moda vem perdendo espaço no mercado. Só para você ter uma ideia, tá, do que eu tô falando, nessa semana acontece aí o 48º Fashion Week de São Paulo, a semana de moda que já foi a mais importante do país, tá perdendo fôlego ano a ano. A verdade é essa. A edição de Primavera-Verão 2019-2020 foi uma das mais enxutas da história, com apenas 26 marcas no line-up das passarelas. Uma explicação para isso é o consumo consciente. Aliás, falando em novos comportamentos de moda, o público também começou a trocar as grifes e as grandes magazines pelo conforto e discrição de comprar roupas pela internet. Antes de você continuar, Danilo, eu posso falar que assisti de camarote, já comentei aqui em outro programa que fazia a São Paulo Fashion Week, fazia a Semana de Moda do Rio de Janeiro também, que era a segunda maior do país, que já não existe mais. E antes tinham dezenas de desfiles, eram 40, 50 desfiles no line-up, milhares de pessoas, aquele burburinho, todo mundo parava para saber qual era a tendência da próxima estação. E hoje a gente pode observar que a São Paulo Fashion Week já não tem mais esse glamour que tinha anos atrás, não tem mais essa importância. É óbvio que muitas das coisas que são mostradas ali ainda vão ser as regras, entre aspas, para os próximos meses, mas não tem mais aquela aura de moda necessária que tinha há alguns anos. Que ditava a tendência. Você viu a transformação de perto, então, aí dos bastidores, então acho que
impressiona ainda mais, porque os produtos da categoria de moda e vestuário são os que lideram aí a chamada segunda onda do comércio eletrônico, aí comentando um pouco a respeito da notícia que eu dei, né? Que tem cada vez mais pessoas comprando pela internet, não só espelhando as tendências das passarelas, mas olhando um pouco mais para dentro, né? O que você quer vestir, o que é importante, confortável para você. E aí é parte dessa segunda onda que eu comentei do comércio eletrônico, em que os consumidores passam a comprar pela internet produtos menos duráveis. Então já há essa expectativa de que, não vou comprar um casaco que vai durar 10 anos, entendeu? Prova desse crescimento do e-commerce fashion é que o anuário Business of Fashion 500, que é aí considerado por muitos a maior referência sobre o quem é quem no mundo da moda, colocou apenas um empresário do Brasil em sua lista divulgada no início desse mês, Dominique Olivier. Ele é um suíço radicado no país desde 2012 e também é CEO e fundador e investidor da Amaro, que é a grife de roupas femininas nascida exclusivamente no universo online. A empresa entrega suas peças em São Paulo, por exemplo, em até 3 horas após a compra ser efetivada. É um bom timing, né? Eu acho Para quem quer comprar online, mas fala, não quero esperar. A empresa então entrega nesse tempo curto, né? Interessante. Mas ela tem lojas físicas. São hoje 14 e funcionam apenas como guide shops. Para quem não sabe o que é, a guide shop é onde o cliente pode escolher a roupa, mas não sai de lá com uma sacola. A peça é enviada para a residência, coisa que eu já comentei aqui com vinho, se não me engano, não foi? Sim, e a Amaro tá vindo fortíssima. Eu tenho visto várias propagandas da Amaro no metrô, na estação Tamanduateí, onde eu pego também, na estação Sumaré, tem lá no metrô propagandas gigantes da Amaro. E Dan, você sabia que o uso dos tecidos reciclados, a declaração de passarelas neutras em carbono, os designers e as marcas vêm respondendo cada vez mais à demanda crescente nos consumidores por uma moda mais sustentável, algo mais do que só moda mesmo, né? Não é só moda, né? Interessante esse termo, só. Mais do que moda. De acordo com o estudo Pulse of the Fashion Industry, um dos maiores termômetros da indústria, mais de 1/3 dos entrevistados relatou mudar ativamente de sua marca preferida para outra, porque essas marcas exibiam valores ambientais e sociais superiores. Eu queria só fazer um comentário aqui, que eu vi essa semana, eu também já falei aqui em outros momentos que eu sou muito fã da C&A. Eu uso roupas da C&A e a C&A essa semana tá abrindo o IPO, a gente já tinha dado essa notícia aqui há algumas semanas. Exatamente. E saiu uma matéria muito interessante, se eu não me engano foi na Exame, contando a história da C&A. E a C&A tem uma história muito pesada. Ela tem uma história que a envolve com guerra, com Hitler. Os fundadores da C&A, que vem a dar o nome C&A, que eram 2 irmãos, eles eram apoiadores de Hitler, inclusive no começo da fabricação das peças, na Holanda, que é da onde a C&A vem, eles utilizavam mão de obra de judeus escravos. Né? Puxa vida. E a C&A teve uma atitude que eu considero muito positiva, que eles autorizaram em 2016 um livro que um jornalista fez sobre a marca, onde eles falaram abertamente sobre esse passado não bem visto, e se mostraram abertos e com atitudes para mudar essa história, e hoje em dia eles têm tentado corrigir esses erros do passado e fazer produtos cada vez mais sustentáveis e cada vez mais linkados com esses bons preceitos. Não sei se eles estão conseguindo, porque obviamente a gente só vê a parte que aparece na mídia, a gente não vê os bastidores, mas acho que é um bom começo você reconhecer seus erros, falar abertamente sobre eles e se mostrar aberto a corrigi-los, né? Até porque existem outros segmentos e outras marcas que também tiveram aí ligação com a Segunda Guerra Mundial, com o governo nazista aí. Para citar algumas aí, vamos falar da própria Volkswagen, né, que nasceu ali no berço do nazismo. Tudo bem, né, se reposicionou, as coisas mudaram, os tempos mudaram, mas, poxa, a gente tem que reconhecer que nessa época também nasceram símbolos, né, como o Fusquinha, como a Kombi e outros tantos veículos, e também a IBM, né, que teve uma gigante aí da tecnologia moderna, mas que também tem a sua história conectada com esse tipo de coisa lá atrás. O meu ponto é que essas empresas reconhecem essa ligação e hoje em dia trabalham
para tentar reescrever essa história de uma maneira um pouco melhor. Como eu disse, é o que aparentemente a gente vê, não sabemos os bastidores, mas torcemos para que seja realmente verdade. É isso aí. Voltando a falar de moda e de moda sustentável, o Mercado Livre ele abriu recentemente novas categorias de moda sem gênero e também de produtos sustentáveis em sua plataforma de comércio eletrônico para atrair os consumidores mais jovens. A plataforma ela também planeja investir mais de 3 bilhões de reais no Brasil no próximo ano. A partir de agora, os empreendedores eles podem categorizar peças como sem gênero no site e o consumidor pode filtrá-las na hora da compra. O genderless, sem gênero em inglês, é a nova aposta no mundo da moda. O conceito ele já existe desde o século passado, mas cresceu mesmo a partir de 2015, quando passou a fazer parte do estilo do consumidor e a aparecer em desfiles com peças descoladas. Além do Brasil, o setor genderless está disponível no marketplace em outros 7 países. Na Argentina, no Chile, na Colômbia, no México, no Peru, no Uruguai e Venezuela. Antes de passar a bola pra você de novo, Dan, que eu sei que você tá querendo falar, tô vendo você tenso aqui do meu lado pra falar. Não, na verdade você me fez pensar com essa coisa de genderless, sabe? Eu queria explicar um pouquinho do que é essa coisa de genderless. A gente tem visto, né, as meninas usando camisetão, transformando camisetão do namorado em vestido, usando a calça boyfriend, os caras usando saias, vestidos. Então é meio que isso, você chega na loja, assim, a peça serve pra qualquer pessoa e você adapta no seu estilo do jeito que você achar melhor. Eu acho interessante, porque o homem já usa saia em alguns países há muito mais tempo, né? Então... Não é saia, é cute. Brincadeiras à parte, eu acho interessante, né? Me fez pensar que tá começando essa tendência na moda, mas eu vejo também certos problemas na linguagem, né? É muito difícil hoje em dia você chamar de ele, ela, ou outra coisa. Então eu acho que a próxima transformação, sei lá, uma mera opinião de um humilde jornalista, eu acho que a gente está começando a ver na moda e o que começa a aparecer nas roupas, começa a aparecer nos idiomas, na linguagem, então acho que vem muita coisa por aí nesse sentido, né? E você sabe o que me deixou muito curioso falando dessa moda sem gênero também, Thay? Não, o quê? O jeans ao contrário, você já viu isso? Não vi. Você não ouviu errado também não, viu? A peça que tem a parte de trás na frente e vice-versa já conquistou celebridades da atualidade como Kendall Jenner e acaba de conquistar sua primeira adepta no Brasil. A modelo não. A modelo, tá vendo? Eu tava falando de ele e ela e ó, já começou me sacaneei. A mudar tudo. A modelo Laura Fernandes, que divertiu seus seguidores no Instagram ao posar com um par de Oblan, marca fundada pela americana Olivia Oblan em 2017. A ex-aluna da Parsons School of Design tem como pilares de sua marca uma moda sem gênero e a sustentabilidade, reutilizando materiais descartados em peças exclusivas que fogem do convencional, com certeza, né? Eu sempre venho fazendo aqui as colocações. Para quem não sabe, a Parsons é uma escola que fica em Nova York e é considerada a principal, a maior escola de moda do mundo. A Sasha, filha da Xuxa, que gosta de moda, fala, Sasha, Xuxa, é muito difícil. Sasha, Sasha. Ela faz moda na Parsons. Excuse me, né? Ok. O Oscar 2019 também entrou nessa onda, viu, Thay? Quem acompanhou aí viu que a parte dos famosos vestidos de gala teve muita diversidade de moda sem gênero no tapete vermelho. Há algum tempo, diversas atrizes começaram a deixar de lado os tradicionais vestidos para apostar em conjuntos de alfaiataria, quebrando barreiras e padrões aí, né? Dessa vez, o artista Billy Porter foi quem atraiu os holofotes ao surgir com um smoking vestido, olha que interessante, de preto e de veludo, da grife Christian Siriano. Falei bem? Falei certo? Acredito que sim, não conheço. Não conhece? Não. A premiação também contou com a atriz Elsie Fisher, usando um conjunto de calça e blazer pretos by Tom Brown. No finalzinho do ano passado, a Victoria Beckham também escolheu um look com uma pegada boyfriend, como eles chamam aí, de alfaiataria, pro People's Choice Awards. Eu tô achando legal, você comentou do ele e ela, a gente tá falando de moda sem gênero, e você, um homem, está falando de moda num programa de negócios. Também é uma barreira que a gente quebra, porque até hoje, por incrível que pareça, tem muito homem, seja jornalista ou de qualquer outro setor, que tem preconceito com moda, que não quer dar notícia de moda, que acha que moda não é notícia, não é editoria, não respeita essa onda fashion. E muito homem ainda acha que só quem fala sobre moda fashion são mulheres e homossexuais.
Então é muito bom a gente também estar quebrando esse Aí, Negócios em Pauta chegando, quebrando paradigmas, quebrando referências, eu gosto. E como vocês perceberam, o nosso programa hoje ele tá bem fashion e voltado completamente aí para esse universo da moda, assim como o nosso entrevistado. Ao lado de alguns sócios, o especialista em gestão Marcelo Mota Bastos criou a Size Bay. É uma espécie de provador virtual, uma ferramenta que determina o tamanho ideal para cada peça de uma loja. E a gente falando aí de compra pela internet, né? Ah, eu não compro pela internet porque eu não posso provar. Não é a Size Bay mudou isso. O cliente ele precisa informar o sexo, a altura, peso, idade, indicar a modelagem do corpo e um algoritmo informa o tamanho e como será o caimento da peça. Se ela vai ser mais larga ou se ela vai ficar mais apertadinha. Com sede em Joinville, a startup foi criada em 2014 e já tem mais de 150 clientes, incluindo marcas como Centauro, Riachuelo e Netshoes. Vamos saber mais dessa história? Vamos lá! Oi Marcelo, tudo bem? É um enorme prazer contar com a sua participação no Negócios em Pauta. Bem-vindo ao nosso programa. Como vai, Marcelo? Obrigado por aceitar nosso convite. Oi Danilo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer também participar do Negócios em Pauta. Marcelo, pra gente começar, conta como é que surgiu a ideia de criar um provador virtual para e-commerce de moda. Há quanto tempo vocês estão nesse mercado? A Size Bay surgiu em 2015 e foi fruto de uma constatação, uma experiência minha, né, de compra numa loja de roupas, né? Eu comprei para presente para minha esposa e errei feio na escolha das medidas, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, esse problema que eu tive todo mundo tem, comprar e devolver, e eu tenho certeza que os lojistas não gostam nada dessa experiência. Ou seja, é uma relação ruim para o consumidor, para o lojista e todos perdem. E aí eu comecei a pesquisar a respeito disso, pesquisar a respeito de qual é a ciência que poderia nos sustentar para um produto, né? Participamos de um edital de inovação do Senai na época, né? Ganhamos, tiramos o primeiro lugar, e aí começamos a desenvolver a Size Bay a partir do zero, né? Conhecendo a experiência, conversando com o mercado, conhecendo sobre antropometria e outras ciências de cálculo, né? Para chegar ao produto ideal. Muita gente deixa de comprar por não poder experimentar as peças? Como é a concorrência entre as lojas físicas e virtuais? Sim, de fato, muita gente deixa de comprar roupas e calçados na internet exatamente porque não sabem escolher o tamanho correto. Aproximadamente 40% do abandono de carrinho em lojas virtuais é porque o consumidor tem dúvida no tamanho, e tendo dúvida no tamanho, quando ele pensa que vai ter que trocar ou devolver, e o tempo que demora, a complexidade que demora e o risco que demora a fazer isso, ele abandona e não faz mais a compra, né? Com relação à concorrência entre lojas físicas e virtuais, existe de fato, só que ela é muito identificada com as marcas, com o posicionamento de marcas, estratégia de mercado. Mas todas elas é uma tendência de mercado e, de fato, estão indo de loja física, de experiência de compra física, para a experiência virtual. Isso é uma realidade, ou seja, a marca que ainda não foi para o e-commerce, ela vai. Isso é uma verdade. Antes de começar a nossa entrevista, a gente comentou um pouco sobre as marcas que a Size Bay atende hoje. Mas você pode contar pra gente quais são as maiores marcas que vocês trabalham hoje no ramo? Bom, no Brasil nós atendemos lojas como Netshoes, a Zattini, a Renner, a Riachuelo, a Centauro, a Marisa, a Hering, a Decathlon agora, e outras lojas de porte menor, mas muito importantes, né? Para nós aqui da Size Bay, não importa o porte da loja, o que importa é o cliente ser sempre bem atendido. E Marcelo, como funciona o provador virtual? De que maneira o algoritmo processa os dados coletados do usuário? O provador, ele funciona de uma maneira muito rápida e muito prática. A primeira premissa nossa é o seguinte: o consumidor, ele não pode ser questionado a respeito de como se medir. Por quê? Porque as pessoas, de fato, não sabem se medir. É natural isso. A partir, então, de perguntas simples como peso, idade, altura, e o formato do corpo que o consumidor escolhe ali quando nós calculamos, já é possível, a partir de antropometria, que é uma ciência, calcular todas as medidas, as principais medidas dele, e comparar essas medidas com o formato do produto que ele escolheu. Então, por exemplo, um consumidor que tem uma altura de 1,70 m, pesa 60 quilos, tem 18 anos, ele molda já um corpo parecido já com o dele, ele escolhe esse corpo,
a partir dessas medidas que nós deduzimos, nós comparamos como o produto que ele escolheu, como o produto foi fabricado, com as medidas desse produto, e nós entregamos para ele uma recomendação de tamanho e mostramos o caimento do produto conforme o tamanho desse produto. Por exemplo, esse produto que ele escolheu, por exemplo, ele tem um caimento número 40. Vai ficar ideal para ele no tórax, na cintura e no quadril. Mas, de repente, ele gosta de uma roupa um pouquinho mais folgada. Então, na hora que ele clica em 42, ele vai ver exatamente nessas medidas como esse produto vai vestir ele. Então, nós geramos o envolvimento do consumidor na escolha do tamanho. Uma vez que ele está envolvido, ele fica mais comprometido com esse tamanho que ele escolheu, evitando a troca ou a devolução do produto. Falando um pouco da estrutura da empresa, quantos colaboradores diretos e indiretos vocês empregam hoje? A SaisB é uma empresa bem pequena, né? Nós somos aqui no Brasil 18 colaboradores e agora estamos abrindo também em Portugal e iremos ter em Portugal aproximadamente entre 6 e 8 colaboradores até o final do ano. E de que maneira a inteligência artificial vai poder ajudar vocês a aprimorar ainda mais a ferramenta? A inteligência artificial, ela está dentro do algoritmo dos componentes do provador virtual, aprendendo o comportamento de compra do consumidor. Por exemplo, quando nós recomendamos um tamanho 40 e o consumidor escolhe o 42, o algoritmo começa a aprender que esse consumidor gosta de roupas um pouco mais folgadas. Então, a partir dessa experiência, as próximas recomendações, considerando o produto, considerando as suas medidas, ele começa a aprender que esse consumidor ele gosta de roupa mais solta, mais folgada, e começa a recomendar a roupa já no tamanho, considerando essa característica, né? Essa consideração de inteligência artificial para o consumidor, ela também serve, evidentemente, para comportamento em massa. Ou seja, o algoritmo não aprende apenas aquele comportamento daquele consumidor específico, mas de todos os comportamentos de público e de consumidor e de consumo que está tendo, né? Como as novas tecnologias elas devem transformar o comércio online de roupas? Quais as tendências que vocês consideram mais promissoras nesse sentido? Acreditamos que tem muita coisa ainda para melhorar na experiência de consumo de roupas e calçados na internet, né? Por exemplo, quando nós avaliamos uma loja física e a própria loja física tem um provador para que as pessoas, mesmo que estão olhando aquele produto, experimentem o produto, é muito difícil acreditar que um e-commerce de roupa ou de calçados vai prosperar quando sequer um provador virtual ela disponibiliza para o consumidor. Mas o provador não termina por aí. A experiência de compra e a loja entender o que esse consumidor está consultando, está olhando, se serviu, se não serviu, se tem disponível ou não no estoque, quais são as cores que ele gosta, qual é o tipo de roupa que ele gosta, exatamente para esses insights, a própria loja, a própria indústria, aprender mais sobre o gosto do consumidor e melhorar seus produtos. Ou seja, eu acredito muito que toda a navegação nossa pela internet, através de lojas, é possível a indústria e o comércio aprender um pouco mais sobre cada consumidor e acertar cada vez mais no seu gosto e na sua tendência de consumo. Além do Brasil, vocês têm atuação em Portugal. Como se deu a internacionalização do negócio? Vocês pretendem atuar em outros países da Europa e da América Latina? Nós já nascemos pensando em internacionalizar. Por quê? Hoje, o e-commerce no Brasil representa apenas 0,5% do e-commerce mundial. Então, não dá para se restringir a empresa, a sua oferta, a apenas 0,5% do seu mercado. Então, de maneira natural, quando nós sentimos que aqui no Brasil a gente já estamos com um porte considerável, nós começamos a avaliar outros mercados. E por que Portugal? Primeiro, pela facilidade da língua, pela facilidade de fazer negócios, evidentemente, né? E também, através do ano passado, nós participamos do Web Summit, fomos convidados através da Apex Brasil a participar do Web Summit, e lá nós começamos a conhecer um pouquinho mais do mercado europeu de moda. E nós aprendemos o seguinte, que na Europa é que se faz moda, nos Estados Unidos se consome moda, na Europa cria moda, de uma maneira evidentemente geral. Então nós avaliamos que primeiro nós deveríamos estar na Europa, por quê? Porque o conceito de moda cria lá, então o conceito de produto também tem que estar lá. A questão de internacionalização nos Estados Unidos e outros mercados é natural, vai acontecer, mas nesse momento agora nós estamos abrindo e investindo na base Europa, né?
Nós temos um representante comercial no México que atende o mercado espanhol, e em breve nós vamos sim pensar com carinho nos Estados Unidos, porque é o maior mercado, evidentemente. Quais são os maiores desafios em adaptar o negócio para outros países? As diferenças culturais são sempre determinantes? Bom, o primeiro desafio, evidentemente, é você não deixar de trabalhar no Brasil e não dividir o tempo entre o Brasil. Ou seja, você tem que se preparar para o mercado internacional sabendo que o mercado brasileiro, a sua equipe vai atender bem e vai continuar trabalhando bem. Senão você não consegue resolver nenhuma coisa nem outra, né? A diferença cultural sempre existe, sempre é determinante, e eu parto da seguinte premissa: se você está indo para um outro mercado, você tem que entender o mercado, você tem que respeitar o mercado, e nada de querer impor características brasileiras, por exemplo, no nosso caso, né, para um mercado diferente. Por exemplo, né, nós estamos atendendo um cliente na Romênia, e aprendemos, né, como a Romênia, como os romenos gostam de fazer negócio. E isso é muito importante ouvir. É muito importante ouvir aquilo que o cliente quer, aquilo que o mercado quer, e aí sim pensar em adaptar, no mínimo, é claro, né? Se você começar a adaptar tudo, você não vai ter um produto de prateleira, que é o nosso caso, mas enfim, você deve escutar o mercado e saber aquilo que de fato você vai ter que mudar para poder respeitar as características daquele mercado. Como foi o trabalho desenvolvido em parceria com a Riachuelo, Camisaria Fascínios e Intimissimi? Bom, no caso da Riachuelo, nós participamos do projeto de e-commerce da Riachuelo desde a sua concepção. Então foi um trabalho bastante interessante, com uma equipe fantástica que a Riachuelo tem, de escutar a SizeBay desde o projeto de concepção do e-commerce e trabalharmos juntos, né? No caso da Camisaria Fascínios, é um cliente de longa data, é um cliente de porte menor, mas é um cliente muito aderente a novas tecnologias, a conversar e querer estar sempre à frente no mercado. Então, a Camisaria Fascínios, nós temos um carinho também muito especial por sempre estar aberto às nossas propostas, né, de novas features e de críticas, né? E o caso da Intimissimi é um caso também muito especial, porque é uma equipe incrível que está aqui no Brasil, que está fazendo um trabalho muito bonito aqui no Brasil, e que sempre foram muito abertos também para entender o provador, instalar o provador, dar o feedback sobre o provador e apresentar também o nosso provador para outras lojas do mundo aí da Intimissimi. Um dos maiores desafios do e-commerce hoje é tratar as trocas e devoluções. De que maneira é possível prevenir problemas com essas questões com recursos que já existem no mercado? A primeira coisa que a gente tem que pensar em troca e devolução é transformar um problema numa oportunidade. O uso do provador já mostra isso, ou seja, se um cliente tem problema em identificar tamanho, você atende através do provador da SizeBay. Mas e se mesmo assim ele querer trocar ou devolver, já que é um direito dele? Eu digo o seguinte, aconselho a todo gestor de e-commerce que a gente atende, né? Trate isso como se fosse seu, como se fosse um parente querido, um irmão, uma mãe, né? Que está lá do outro lado querendo trocar um produto que confiou em você e que ele não está satisfeito. Então, ao invés de criar dificuldades ou barreiras, atue para resolver o quanto antes a situação. Existe um serviço muito legal chamado Troque Fácil, né? Que nós temos uma grande afinidade, que exatamente trata essa questão, né, de maneira mais tranquila para o consumidor e de forma mais organizada para o e-commerce. Ou seja, o que eu aconselho a todo gestor de e-commerce a fazer? Não trate as trocas e devoluções como problema. Considere como uma oportunidade para se aproximar do consumidor, perguntar para ele o motivo e garantir que esse consumidor volte, né, depois resolvida a troca de devolução, ele volte a comprar na loja, né, porque vai ser um consumidor cativo. No site da SizeBay, vocês convidam os visitantes para desafiarem a marca. Você acredita que muitas empresas ainda caminham no sentido inverso no Brasil e na América Latina? Olha, essa frase, né, ela está sendo cumprida assim por muitos clientes da SizeBay. Nós apresentamos o provador e recebemos muitas sugestões de novas features, de recursos, enfim.
somos sempre bem-vindos, né? O que acontece, evidentemente, é que a pressão por resultado num gestor de e-commerce é muito grande. Então, ele diariamente é cobrado por venda, venda, venda e venda. E isso atrapalha na gestão do e-commerce. Por quê? Porque ele tem que ter um tempo para olhar a performance dele, para testar novas tecnologias, novas estratégias comerciais, avaliar e implementar ou não conforme a experiência. Então, o que eu vejo hoje no e-commerce, no gestor do e-commerce, é que a empresa, a diretoria, os gestores gerais, né, eles na grande maioria dos casos, eles não propiciam para o gestor uma flexibilidade ou um poder de exatamente fazer a gestão da loja como um todo. É claro, é importante vender, é muito importante vender, mas é muito importante também perpetuar a relação com o consumidor e garantir a venda futura, né? Particularmente no Brasil, América Latina, o e-commerce tem evoluído muito, né? Eu até diria que em muitas estratégias, em muitas tecnologias, o Brasil, por exemplo, comparando com Portugal e com Espanha, nós estamos mais avançados, né? Por incrível que pareça, né? O brasileiro tem aquela imagem que nós somos inferiores, mas não, nós temos muito que ensinar e-commerces em Portugal, em Espanha, em Itália, em França, sobre as nossas técnicas, né? E bons profissionais brasileiros estão indo para o mercado europeu exatamente trabalhar nesses segmentos porque nós somos reconhecidos como bons profissionais. Como vocês registram a experiência dos clientes e geram informações relevantes para a tomada de decisão das empresas? Bom, a primeira coisa é que o registro da experiência do cliente, ele é sempre restrito à experiência no cliente, na loja específica. Ou seja, nós nunca compartilhamos informações, por exemplo, da Renner, da Riachuelo ou vice-versa, ou com qualquer outro cliente, né? O que garante essa confidencialidade é que a SizeBay, ela não registra em momento nenhum a identificação do cliente, por exemplo, seu e-mail, o nome ou qualquer outra informação que identifique o consumidor. É sempre a loja que tem essa informação e que, se ela quiser, pegar as informações de medidas desse consumidor, a SizeBay passa para ela, mas sempre com a regra que a SizeBay não sabe quem é a pessoa. Ela tem um corpo modelado. A identificação desse corpo sempre é para o lado do e-commerce, né? Essa informação, ela dependendo da maturidade da gestão do e-commerce, como eu já comentei na questão anterior, tem e-commerce que já está avaliando a SizeBay no aumento de conversão de vendas quando o consumidor usa o provador e desenvolvendo ações exatamente a partir desse momento em que o consumidor entra no provador e fala, bom, aqui você já gostou, já experimentou o produto, está tudo bem, tem o seu tamanho disponível, você não quer comprar mais uma coisa? Você já quer fechar o carrinho? Olha, o estoque está baixo, já faça esse pedido. Então, para o gestor do e-commerce, quando o consumidor ele de fato clicou no provador virtual, identifica que esse consumidor já gostou do produto, já aprovou o seu preço e está na fase final, que é a escolha do tamanho. Então é o momento mais certo de capturar e fazer e efetivar a venda. Quais tendências vocês veem para os próximos anos? Quais são as perspectivas para 2020? A SizeBay está preparando alguma novidade? Bom, para os próximos anos acreditamos que a experiência de consumo no e-commerce vai aumentar bastante, ou seja, todas as ferramentas e serviços que auxiliem ao consumidor na escolha do produto têm grande potencial de crescimento. Para 2020, nós temos nosso projeto de internacionalização na Europa, né? E que a partir de setembro agora, a partir do dia 19 de setembro, estarei em Portugal, serei o responsável pela abertura do escritório lá, da operação lá. O meu sócio, o Janderson, ele fica no Brasil para fazer toda a operação brasileira, aquilo que eu comentei, né? Você não pode internacionalizar e abandonar o país, não. Então nós vamos trabalhar aí mais isolados, mas com certeza também bem alinhados, né? E sim, a SizeBay está preparando aí algumas novidades para 2020, muito em relação a melhorar a experiência do nosso serviço, melhorar as informações tanto para o gestor do e-commerce e, quando aplicável, para a indústria, né, que está ali fabricando aquele produto e gostaria de ter mais insights a respeito da experiência que o consumidor está tendo, e algumas coisas que são segredos ainda que eu prefiro ainda segurar, porque no momento certo aí a gente tem certeza que vai surpreender o mercado. Além da moda, a SizeBay já trabalha ou pretende trabalhar com outros mercados e segmentos? Nós estamos olhando para outros segmentos em que a recomendação
ela é parte importante do processo de decisão de compra no e-commerce. Por exemplo, óculos, né? Não só na questão estética, mas com uma questão técnica também. Não adianta você escolher uma armação em que tecnicamente ela não é apropriada para o seu grau, enfim, para sua necessidade de correção da visão, né? Outros segmentos também que a gente está olhando com carinho. Mas eu digo o seguinte, né? Para nós agora, nos próximos meses, até a metade do ano de 2020, nós estamos muito fortes em calçados e em roupas, né? Então, somente a partir de julho do ano que vem é que a gente vai começar a mostrar a recomendação de outros tipos de produto. Você iniciou sua carreira como consultor da PwC e teve passagens pela Embraco e a agência 4B. Como essas experiências contribuíram para o desenvolvimento da SizeBay? As 3 empresas, né, de características de modo diferente, me ajudaram muito, né, a construir a SizeBay. Da Price eu aprendi e herdei a ética, o compromisso com a qualidade e com o tempo de resposta, né? Na Embraco eu aprendi muito sobre internacionalização. A Embraco hoje é uma empresa internacional e também de atendimento à necessidade de cumprimento de requisitos. A agência 4B foi a primeira empresa que eu empreendi, eu sou ex-sócio da empresa e aprendi muito a respeito de gestão de times, de contato com clientes. Todas as 3 empresas formaram aquilo que eu sou hoje, né? E sou muito agradecido a elas. Muito obrigada, Marcelo, foi muito bacana esse nosso bate-papo. E pra gente encerrar a nossa entrevista em grande estilo, compartilha com a gente uma dica empreendedora? Sou eu que agradeço a oportunidade de conversar e fico à disposição também. Uma dica que eu diria assim que é o seguinte, é resiliência. Ter muita resiliência. Quem gosta de você, primeiro é você mesmo. Então, você tem que gostar, você tem que estar aberto sim a críticas, claro, a sugestões, mas você tem que ser resiliente. Nesse país, para você ter alguma coisa, você tem que ter resiliência, você tem que ser teimoso, porque tem 9 pessoas para te atrapalhar e apenas uma para te ajudar. Então, ignore as que te atrapalham e valorize a pessoa que está ali, está te ajudando. Eu acho que hoje a SizeBay é um time muito legal de se trabalhar. A gente se respeita muito, a gente considera muito as diferenças entre nós e exatamente essa soma das diferenças é que faz a gente ser diferente no mercado. Muito obrigado, Danilo. Um forte abraço. Olha, tá, eu vou dizer pra você que eu nunca fui muito ligado no universo fashion. Sempre gostei do meu estilo mais tranquilão, de jeans e camiseta. Porque fala se essa não é a roupa mais confortável do mundo, depois do pijama, é claro. Ah, eu concordo. Eu adoro jeans e camiseta, sou viciada. Por mim, eu só andaria de jeans, camiseta e alpargatas. É a melhor coisa do mundo. Mas eu gostei de saber que agora já é uma realidade poder comprar roupa sem sair de casa. Tenho certeza que muitos homens vão concordar comigo, entendeu? Que não gostam de perder muito tempo com esse tipo de coisa. Sem precisar enfrentar filas, ficar horas procurando promoção ou o tamanho certo nas aradas, né? Não sei se isso vai ser capaz de mudar minha relação com a moda, mas eu acho uma evolução muito positiva. Olha, eu também não sou uma aficionada por moda, como eu falei, mesmo já tendo trabalhado um bom tempo com isso, eu não acho uma coisa extremamente importante para a vida, mas acompanhar esse universo de perto me mostrou que eles ainda têm muito para evoluir, viu? Isso é um assunto para outro episódio, porque, de novo, sobrou para mim, esse aqui está chegando ao fim. E eu tô falando que sou sempre eu a dar notícia triste, né? Sempre sou eu. Pois é, as coisas vão mudar, no futuro, você vai ver, é triste, mas é só por hoje, tá? A semana que vem tá aí, tem mais, e quem quiser pode continuar na nossa companhia. É só acessar o nosso canal no iTunes, no Spotify, Google Podcast e também pelo Deezer. E a gente tem mais uma novidade para vocês. Também estamos subindo todos os nossos episódios no YouTube. Uhul! Pois é, se você quiser achar facinho lá, tiver muito difícil, já abre no YouTube e encontra o Negócios em Pauta por lá. Já dá para conferir nossos primeiros programas e em breve toda a nossa primeira temporada. Não tem mais desculpa para você não acompanhar a gente, né? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Até a semana que vem. Tchau! A gente está de volta na próxima quarta-feira com muito mais notícias do mundo dos negócios, inovação e boas ideias. Não se esqueça. Até lá! Negócios em Pauta.